Paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rubem, Ministério União da Igreja Peniel. Salmo capítulo capítulo 111 e o versículo 1 diz assim: louvarei ao Senhor de todo o coração, e na assembleia dos justos e na congregação. Isabel. Quem era Isabel? Essa Isabel que eu vou falar agora é a esposa de Zacarias, o sacerdote na época? Não. Isabel, uma pessoa cristã, mas que ainda não era liberta. Esse testemunho que eu vou contar, eu não vou me estender, mas eu preciso que cada um de vocês preste atenção. Entendeu? Entenda de que o homem, ele tem vários estágios de crescimento. Enquanto Cristo não é formado nele, ele falha muito, ele já é falho de natureza. E quando Cristo não é formado completo no homem, porque ele chega a vários níveis, até chegar à estatura de varão perfeito, que aqui nós não conseguimos alcançar. Mas chegamos a um nível em que o Espírito Santo nos conduz, em que Cristo é formado em nós de uma maneira que a gente discirna bem as coisas e use mais o domínio próprio contra nós, contra o mundo e contra as forças das trevas. Quando eu falo contra o mundo, eu não falo contra pessoas para destruir, mas contra as obras infrutuosas das trevas que o mundo pratica. Isabel era uma das pessoas que estava visitando o meu ministério. Na época eu estava ali em campanha de vigília no colégio, na Fazenda Grande, com muitos irmãos de várias denominações, principalmente irmãos tradicionais que buscavam o avivamento, o batismo no Espírito Santo, e nos seus ministérios eles não criam no batismo do Espírito Santo. E ali a gente, em vigílias, e no meio dessa adoração, em uma vigília no colégio, na entrada da Fazenda Grande, o que acontece? Um espírito mau possui Isabel. Era cristã, pacata, mas ainda não estava liberta. E de repente naquilo o diabo se manifesta para querer envergonhar, porque o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Não bastava para ele estar escravizando Isabel, mas ele queria levar todos à vergonha. E teve até algumas pessoas, que eu não vou citar nome, que ele agrediu com palavras e até com socos. E eu aqui em espírito de oração para a glória de Deus, para compreender que tipo de operação era aquela. Eu sabia que era o diabo, mas eu queria saber em que estágio espiritual ele aprendia a escravizá-la. Porque existem muitas manifestações de demônios. E existem muitos estágios de manifestação de demônio, e muita gente não entende isso. Muita gente não entende isso. O reino de Deus é muito profundo. É de uma coisa maravilhosa de profundidade. E só o Espírito Santo pode nos ajudar a compreender certas coisas. Entendeu? Só o Espírito Santo. E aconteceu aquela manifestação, de repente, todo mundo querendo expulsar. E eu fiquei em espírito de oração para entender em que nível espiritual ela estava sendo atacada. E aí, quando acontece, o inimigo se aquieta, ele não sai. Ele se oculta. E aí continua a vigília, acaba, todo mundo comentando. Eu chamei ela, porque ela estava com um esposo, era casada. Chamei o casal e disse: eu quero fazer uma ministração por você, Isabel. Em particular, venha você e seu marido. E aí marcamos um local em uma congregação. E enquanto a gente estava ali, nessa congregação, o que aconteceu?
mas ele e ela, né, o casal, fiz uma ministração que muitos não acreditam, né? Muitos não acreditam, mas a igreja precisa entender. Muitos pastores saem de trás da religiosidade, do rótulo de religiosidade. E só eu posso. Tem que acabar com isso. Quem pode tudo é Jesus. Cada um tem uma diferença doutrinária, entendeu? E aí, quando não manifesta certos dons em certos ministérios, alguns não acreditam. Mas cada um tem seu nível de fé. A Bíblia diz que sinais seguirão os que crerem. Quem crê, o sinal segue. Quem não crê, não segue, certo? Cada um que fique na sua posição. E aí, o que acontece? Eu faço uma ministração chamada de cura interior, que eu costumo fazer, digamos que é para peneirar certas ações das trevas, né? Para buscar coar, na verdade, buscar da onde está. Porque eu percebi que aquela manifestação de Isabel não era comum, principalmente com a agressividade e a força que ele estava. Aí, quando eu ministrei Isabel, Deus começou a se revelar para mim, e eu coloquei a mão sobre os ombros dela e ministrei a palavra de Deus. Ele veio. Quando ele veio, e eu quero deixar aqui de passagem uma coisa, eu não chamei, venha Satanás, como muitos têm esse costume. Saia da onde estiver e manifeste aqui. Eu não gosto de fazer esse tipo de oração. Eu quero que ele saia de onde ele está, mas eu não costumo chamar. Mesmo porque a pessoa é vulnerável. Se ela é vulnerável, se eu chamo, usando a palavra de Deus, é arriscado algumas entidades se manifestarem e piore o estado dela, ao invés de libertar. Acontece o seguinte, aconteceu que quando ele manifestou, eu tive a revelação de como ele estava na vida dela e a fase que ele entrou. E há quantos anos ele aprendia, mesmo ela estando dentro da congregação, ela não conseguia ficar livre dele. Imagine o que ele não fazia, além dessa manifestação que ele fez na vida dela, na frente de tanta gente, hein? E aí, quando eu determino que ele saia, ele sacudindo ela, sai, vai embora, e não demorou, para a glória de Deus, muito tempo, Jesus a batiza no Espírito Santo. Ali a casa estava adornada, ali a casa foi limpa. Jesus limpou, Jesus fez a libertação que ele quis executar sobre Isabel. Quando Jesus a batiza no Espírito Santo, ela fica alegre, Isabel se firma no Evangelho. Eu estou usando isso aqui, não vou me estender muito, para dizer para você que ainda está em uma situação e não entende de opressão, depressão, de nervosismo e não sabe lidar com isso. Meu Deus, eu vou para a congregação, mas por que esse sentimento? Senhor, por que eu não consigo reagir contra isso ou aquilo? Uma falta de perdão, o sentimento de culpa, entendeu? Seja o que for, sempre tem alguém amarrando ali, alguém se escondendo ali que impede o seu crescimento. Mas a partir de hoje, se você crer, você vai ver a glória de Deus. Tome a posição que você precisa tomar para que o poder de Deus, assim como libertou Isabel, liberte você também. E você sabe com quem eu estou falando. A prisão que lhe aprisiona, só Jesus pode libertar, e ele liberta. Não pense que ele vai deixar você com essa dor. Não pense que ele vai deixar você com essa angústia. Não pense que ele vai deixar você com esse sentimento de culpa, porque ele é aquele que tudo vê, tudo pode. Amém? Tome posse dessa palavra. Que Deus aplique essa palavra no seu coração, no meu coração, e sejamos gratos a Deus pela salvação que Ele trouxe a nós. E Ele vai concluir todo esse processo e vai te dar vitória em todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém? Shalom Adonai.